A trombeta foi soada em Israel. O soar da trombeta. Olha só, eu estava vendo essa matéria saiu num jornal chamado Israel News. E eu achei interessante, muito interessante, porque dentro da cultura cristã, a trombeta, né, como diz aqui, vou ler um texto aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículo 31, diz o seguinte, olha só. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essas são, aqui no caso, as palavras de Jesus falando do soar da trombeta. Aliás, qual que é a sua visão? Essa é uma visão cristã do arrebatamento dos escolhidos, no caso do arrebatamento da igreja de Deus. E essa questão do arrebatamento tem várias interpretações, várias abordagens, várias análises. O que você acha, você que está me ouvindo, da questão do arrebatamento? Então a questão da trombeta, aqui no caso, para o Segundo Testamento ou para o Novo Testamento, tem relação íntima com o arrebatamento da igreja por Deus, aquela etapa do final dos fins dos tempos, enfim, tudo mais. Mas, porém, contudo, todavia, saiba que toda vez que a Bíblia fala de trombeta, o instrumento que foi original, vamos assim dizer, é o shofar. Exatamente, o shofar. Eu tenho um vídeo aqui especial onde eu toco o shofar, onde eu falo do shofar, eu explico do shofar para você ver. Coloque Renato Santos shofar, S-H-O-F-A-R. Você vai achar o meu vídeo lá, tá? Mas que história é essa então? A trombeta soou, a trombeta tocou em Israel? Sim, eu vou explicar para você. Saiu nas notícias aqui e é isso que eu quero explicar, tá? A introdução foi um pouquinho longa aqui, mas já deixa aqui embaixo o seu Ahavti. Ahavti significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda demais na divulgação aqui desses vídeos, tá? Me ajuda mesmo, é de graça você deixar o Ahavti. E também, se você quiser saber começar o seu hebraico, como começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações. Comece o seu hebraico agora, a partir de um método israelense, método aprovado por alunos do Brasil e do mundo. Bom, é óbvio que a tradição cristã se originou da tradição judaica hebraica na questão de shofar e trombeta. Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, você coloca assim, ó, trombeta, aqui na Bíblia Online, por exemplo, você vai ver vários textos aqui falando de trombeta. Por exemplo, olha só, aqui o texto de Salmos 47, versículo 5, que diz o seguinte, olha só, um exemplo só. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Aqui nesse caso, a palavra trombeta, se você pega o texto original, que eu estou pegando aqui o hebraico original, nós temos, por exemplo, Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar, ok? Então li o texto em português e agora o texto em hebraico. Então, algumas vezes, não todas as vezes, algumas vezes que a palavra trombeta aparece na Bíblia, por exemplo, aqui, se você pega um outro texto aqui, ó, de 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 28, aqui nós temos a palavra trombeta, mas no hebraico não está shofar, tá? Então, só para dizer o seguinte, esse instrumento que nós temos
a partir aí do Segundo Testamento ou do Novo Testamento, o original desse instrumento é o shofar. Agora que eu expliquei isso, agora que você sabe disso, nós vamos para a notícia. Que história é essa do shofar sendo tocado em Israel? Foi exatamente isso que aconteceu e por isso que deu uma notícia. O Knesset, que é o parlamento de Israel, onde ali os legisladores de Israel, as 120 cadeiras do parlamento israelense, a reunião que eles estavam foi interrompido por um rabino tocando o shofar, ou nos moldes modernos da tradução, tocando a trombeta. Exatamente, obviamente o shofar é um instrumento muito icônico dentro da cultura judaica, é um instrumento tocado aí para várias ocasiões, mas foi isso exatamente que aconteceu. Foi tocado, vamos dizer, fora do tempo. E eu quero dizer para você quem que tocou esse shofar, essa trombeta, agora que você sabe, e por que foi tocada a trombeta, se o helicóptero deixar eu falar, peraí. Agora sim, olha só, isso aqui só acontece em Israel. Quem tocou o shofar, ou a trombeta, foi um próprio parlamentar judeu ortodoxo de Israel. O parlamentar chamado Meir Porush, certo? Foi ele que tocou e isso deu notícia. Então o parlamentar Meir Porush, agora eu estou lendo a notícia, interrompeu um comitê de Constituição e Justiça do Parlamento Israelense no domingo. Tá? Se você não sabe, o domingo é um dia normal em Israel, por isso que o parlamento estava funcionando. Para nós é um pouco estranho, né? O parlamento funcionar no domingo, mas domingo é o primeiro dia da semana para eles. E ele tocou o shofar, esse membro do parlamento, ele é até um rabino, Meir Porush, ele interrompeu a sessão tocando o shofar em protesto contra uma resolução, vamos assim dizer, que Israel está querendo adotar na questão do Muro das Lamentações em Jerusalém. Eu já fiz uns 2, 3 vídeos explicando aqui a questão de reformas religiosas que o parlamento quer fazer, quer implementar, vamos dizer, nos serviços religiosos, como por exemplo um local de oração no Muro das Lamentações, onde há homens e há mulheres. Isso, de acordo com a lei judaica ortodoxa, não é permitido, certo? Então esse rabino tocou o shofar em sinal de protesto, certo? Alguns membros do parlamento, diz a matéria, pareciam chocados com essa atitude aqui, enfim, essa situação que aconteceu. Imagina só o parlamento rolando lá, votando as leis, as questões, as resoluções, e alguém chega com uma trombeta e toca, no caso o shofar. Todo mundo ia falar disso, obviamente, e foi exatamente isso que saiu, tá? Foi isso que aconteceu, isso que foi soado em Israel. O que você... Olha, esse tipo de notícia, aquele tipo de notícia que assim, a gente só vê em Israel acontecer essas coisas, porque, meu Deus do céu. E foi isso que eu quis dizer, fazendo aqui um paralelo aí com a interpretação cristã da trombeta, as palavras de Jesus acerca do arrebatamento da igreja e tudo mais. Esse assunto é tão, de certa forma, tão nebuloso, né? Porque há várias interpretações, ao aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, me fugiu o nome agora. Pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e tudo mais. É um assunto que realmente dá muitas interpretações, muitas margens para interpretações, por isso que eu pedi a sua opinião aqui nesse vídeo. Então, tentei fazer esse paralelo, espero que você tenha gostado
dessa questão. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa questão. Já pedi para você comentar, use o espaço. Tem aqui o meu curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, perfeito? Muito obrigado, deixa aqui o seu arraft, obrigado por ficar até o final desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Tem bastante assunto interessante aqui para você, ok? Fique na paz, Shalom Lehi Traot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau.